Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Peço que você abra a sua Bíblia, também estará no telão para você poder acompanhar. Os irmãos também que estão em casa poderão acompanhar a leitura da palavra do Senhor que faremos neste texto. Leremos apenas os primeiros 8 versos ou versículos, mas vamos compartilhar de todo o texto do capítulo 10, tá bom? Apenas por conta do nosso horário, para a gente não tomar tempo somente com a leitura. Estaremos lendo na versão, então, da Almeida, Revista e Atualizada, que é a versão que você certamente tem em mãos. Diz assim a palavra do Senhor: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Amém. Que o Senhor aplique esta palavra ao nosso coração nesta manhã. Vamos orar mais uma vez? Senhor, diante de Ti, ó Deus, abrimos o Teu santo livro e dependemos da Tua graça para dele, ó Deus, sermos edificados através do Teu Espírito Santo. Para isso pedimos a iluminação do Senhor, para que cada um de nós aqui presente no santuário possamos entender a Tua palavra, e ao entendermos, ó Deus, que possamos viver uma vida de prática da mesma, para a honra e glória do Teu nome. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos e irmãs, o texto é um texto muito interessante. Talvez os irmãos já tenham ouvido ou lido, ou até mesmo estudado esta passagem, onde nos fala sobre Cornélio. E é interessante que, mais ou menos no mesmo tempo que Deus dá uma visão a Cornélio, Deus também dá uma visão a Pedro, em lugares diferentes, mas Deus também mostra alguma coisa para Pedro, e isso nos mostra o texto na continuidade da leitura. O que nós observamos é que, como já temos falado aqui sobre o livro de Atos dos Apóstolos, Atos foi um livro escrito por Lucas, o chamado médico amado, um homem de Deus, um historiador, um homem que tomou informações muito acuradas ou apuradas sobre aquilo que estava acontecendo nos tempos de Jesus e também aquilo que estava acontecendo no tempo da igreja, isto é, da formação da igreja. Este tempo de Atos, irmãos, foi o tempo de maior crescimento da igreja até hoje. Não se ouviu falar de tamanho crescimento da igreja como foi este tempo, o início da igreja, naquele momento onde a igreja estava nascendo. Isto é, a igreja estava se organizando, a igreja estava se solidificando. Então foi um tempo realmente especial na vida do povo de Deus. Mas haviam pessoas convertidas de todo tipo de gente. E vocês vão lembrar que haviam 2 pregadores no livro de Atos, pregadores muito exponenciais, Pedro e Paulo. Mas Pedro, ele tem um diferencial de Paulo, porque Pedro foi enviado a pregar para os judeus, e Paulo é enviado a pregar para os gentios. Mas observe que naquele tempo, havia no coração dos judeus ainda muito preconceito, porque muitos daqueles judeus ainda achavam que, para que fossem salvos, ainda era necessário a circuncisão, isto é, ainda seria necessário os ritos da lei. Estes eram chamados de judaizantes.
E estes judaizantes exigiam que mesmo aqueles que estavam convertidos passassem pelo crivo e pelo ritual da circuncisão, pois eles ainda estavam vivendo sob a lei. E aí nesse tempo, nesse meio, nesse contexto histórico, Deus levanta Pedro, e Pedro começa a pregar para uma igreja recém-nascida, para uma igreja ainda neófita, uma igreja composta de gente de toda raça, de toda espécie e também de todo tipo de religião. Porque naquela época que Pedro começa a pregar, haviam pessoas de vários lugares que haviam vindo para a festa do Pentecoste. E quando Pedro, ele prega o seu primeiro sermão, onde várias pessoas, milhares de pessoas se convertem ali pelo Espírito Santo, então ali, é claro, foram convertidas pessoas que não eram judaicas, ou não eram de nacionalidade judaica. Então, certamente, muitas pessoas de muitos lugares que foram para aquela festa, porque quando há uma festa, por exemplo, na cidade, não vem pessoas só daquela religião, vem pessoas de outras religiões também, porque é uma festa. Então, havia uma festa que acontecia regularmente, e muita gente participava daquela festa. E muitas pessoas creram em Jesus, através de terem visto também o sacrifício de Jesus, porque muitos daquelas pessoas que haviam vindo para a festa chegaram antecipadamente e participaram da Via Crucis de Jesus e viram a crucificação, e ali já se converteram, e depois outros que se converteram através da pregação da palavra, não só por Pedro, mas agora no capítulo 9, inicia o ministério apostólico de Paulo, porque Paulo agora é chamado pelo Senhor. Paulo, ele é convertido pelo Espírito Santo, ele teve um encontro com Jesus no caminho para Damasco, e agora Paulo precisava pregar o Evangelho. Então agora 2 ministérios se despontam ao mesmo tempo, o ministério apostólico de Paulo e a continuidade do ministério de Pedro. Pois bem, se você ver aí a história de Paulo, vai ver que Paulo, ele teve a visita de um homem de Deus chamado Ananias. Ananias não queria visitá-lo, Paulo estava cego, mas Deus mandou que Ananias fosse lá e pudesse pregar o evangelho para ele. E observe que no versículo 13 do capítulo 9, Ananias retruca com Deus e diz assim: olha, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Olha só, e para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Então observe, Ananias a princípio não quer ir lá pregar para aquele homem não, porque ele entendia que não valia a pena pregar para um homem que era tão pecador daquele jeito, um perseguidor de crente. Mas você precisa lembrar que o evangelho veio também, e principalmente para aqueles que são doentes, não é isso? Os sãos não precisam de remédio, e sim os doentes. Então aqui você vai observar que Ananias vai, conversa com ele e prega para Paulo. Paulo é convertido, e aí Paulo já começa a pregar em Damasco mesmo. E depois vai para Jerusalém e vai para Tarso. Então Paulo começa o seu ministério e a igreja começa a crescer. No versículo 31 do capítulo 9, você vai ver que a igreja, na verdade, tinha paz naquele momento por toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Então a igreja tinha paz, e quando a igreja tem paz, infelizmente acontece que eles abaixam a guarda. Pode observar, a igreja, diz o texto, tinha paz. Ela se edificava, ela caminhava no temor do Senhor e ela crescia em número, mas ela estava já se acomodando. E Deus faz então o quê? Deus incita o Império Romano para perseguir aquela igreja com mais veemência, com mais ferocidade, e aquele povo agora é obrigado a voltar para as suas terras natais. E aí começa a grande pregação do evangelho, começa a grande expansão do reino de Deus, chamado a dispersão da igreja. E essa foi a grande dispersão da igreja por todo o canto que havia. E aí então vem a história que nós lemos, e que vamos conversar um pouquinho agora nesta manhã, nesses poucos minutos. É a história de Cornélio. Cornélio, segundo o texto, era um centurião da corte, isto é, era um soldado italiano. Era um homem importante. O centurião não era apenas um soldado,
Mas um centurião era aquele que tinha sob sua responsabilidade o comando de batalhões ou de um batalhão de soldados. E ele era um homem importante, tanto que ele tinha pessoas a seu serviço, até mesmo soldados ao seu dispor. Você vai observar que quando ele envia aquelas pessoas para falar com Pedro, ele envia também soldados da sua confiança, mas envia soldados piedosos, homens que já haviam também escutado e atentado para a palavra de Deus. É claro, não eram homens ainda convertidos pelo Espírito Santo, mas já eram pessoas simpatizantes do Evangelho. Já não eram mais aquelas pessoas que perseguiam os crentes, estes soldados, especificamente falando deles. Então, o que nós observamos aqui e o que hoje nós precisamos compartilhar com os irmãos é algo muito importante, porque dia a dia o Senhor tem falado ao nosso coração a respeito da pregação do Evangelho. Será, meus irmãos e minhas irmãs, que nós temos pregado o Evangelho? Nesta manhã, através desse texto, eu quero justamente falar da necessidade do Evangelho. A necessidade do Evangelho. Há uma necessidade, há uma urgência na pregação do Evangelho na nossa cidade. Há uma urgência na pregação do Evangelho nas cidades vizinhas. Há uma urgência nos estados vizinhos. Há uma urgência nos países vizinhos e até os confins da terra. Levando-se em conta Atos 1:8, não é isso? Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Então é muito importante que nós entendamos que há realmente uma necessidade do Evangelho na vida das pessoas. Pedras têm clamado, meus irmãos e irmãs, o tempo todo. Pessoas têm buscado o Evangelho às vezes sem nem ao menos alguém ter pregado. Mas a Bíblia diz que quando a gente prega, o Espírito Santo atua, o Espírito Santo age. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, mas não é ouvir qualquer balela, é ouvir a palavra de Deus, não é ouvir a história da carochinha, é ouvir a Bíblia. E nós somos os encarregados de transmitir esta palavra para as pessoas. Então há sim uma necessidade do Evangelho no coração do homem. Já se diz que no coração do homem há um vazio do tamanho do Evangelho. Há um vazio no coração, na alma humana, do tamanho do Evangelho. Isto é, só Deus pode preencher o vazio da alma, o vazio existencial das pessoas. E nós, se deixarmos de pregar, se deixarmos de falar do amor de Deus, estaremos realmente deixando de cumprir a vontade do Senhor. Então, observando, meus irmãos, aqui o texto que nós lemos e também os demais a seguir desse texto, vamos observar que, primeiro, havia no coração de Cornélio uma necessidade de conhecer mais do Evangelho. Essa é a primeira coisa que nós observamos, porque quando ele vê aquela visão, quando ele tem a visão de Deus, diz aí o texto que aquele homem fazia já orações, aquele homem dava esmolas, e estas esmolas que ele praticava, estas agradavam a Deus. Peraí, mas como é que poderia agradar a Deus se Deus diz que se agrada é de coração compungido e contrito? Porque aquele homem chamado Cornélio, ele não esmolava com a finalidade de receber algo em troca. Ele era de verdade um homem piedoso. Você já deve ter ouvido pessoas dizendo assim: mas eu não sou crente, mas eu ajudo as pessoas, eu ajudo os pobres, eu ajudo os necessitados, eu dou esmola. Você vai encontrar, por exemplo, grandes empresários aí que ajudam instituições, ajudam ONGs. Mas se você observar direitinho, a maioria, é claro que existem exceções, mas a maioria fazem isso, no caso dos empresários, principalmente porque tem descontado depois no seu imposto de renda. Algum benefício, geralmente a pessoa está vendo lá na frente. Mas com Cornélio não. Ele dava esmolas, ele ajudava pessoas, ele orava, e as orações dele, diz o texto do versículo 4, subiram para a memória diante de Deus. Você pode imaginar o que é isso? Subir para a memória significa que jamais Deus iria esquecer
que aquele homem seria lembrado, e tanto foi assim que Deus colocou a história dele na Bíblia. Não é à toa que Deus coloca essa história aqui nas Escrituras, para que de fato pudesse ter memória do que aquele homem fazia desde a posteridade, para todo sempre. Por quê? Porque agora as orações e as esmolas dele subiram até Deus, mas ele tinha uma necessidade. E quando o anjo se aproxima dele, manda que ele pudesse chamar Simão, mandasse chamar Pedro, e ali ele manda chamar por quê? Porque havia uma necessidade do Evangelho. Aquele homem já estava pronto para receber o Evangelho. Aquele homem já tinha aí a condição que dava esmolas. Aquele homem já tinha a condição que ele orava. Ele já entendia que existia um Deus. Ele só precisava agora do Evangelho entrar no seu coração e poder fazer a diferença. Então, meus irmãos, em relação ao Evangelho, a primeira coisa que nós precisamos notar é que há realmente uma necessidade na vida do ser humano deste Evangelho transformador. Você pode ter tudo, você pode ter dinheiro, casas, bens, você pode ter uma família, você pode ter um bom emprego, mas se você não tiver Jesus como Senhor e Salvador, ainda continuará vazio. Continuará vazio. E aqui este homem chamado Cornélio, ele tinha uma boa condição social, ele era um homem respeitado na sociedade, era um centurião da corte, não era qualquer pessoa, era um homem influente, era um homem que participava dos meios sociais, mas era um homem que ainda carecia do Evangelho de Deus. Meus irmãos, eu não sei, não é, como está a nossa vida diante do Senhor. Muitas vezes a gente está na igreja, a gente faz orações, a gente ajuda alguém, mas ainda assim, por vezes, nos sentimos vazios. Talvez você conheça alguém, né, que dê esmolas, alguém que ore todos os dias, que faça preces ao Senhor. Eu acho interessante que quando nós estamos, eu particularmente, quando estou em algum tipo de evento, né, e esse evento não é somente para cristãos, tem pessoas de outras religiões, eu geralmente não falo que vou fazer uma oração, eu digo que vou fazer uma prece. Por que uma prece? Porque quando você fala de uma prece, né, a pessoa que é de outra denominação ou de outra religião, ela vai entender que você vai fazer uma oração, que não deixa de ser uma prece. Toda prece é oração, toda oração é uma prece, são palavras sinônimas, mas que você já se identifica, talvez, quando você fala assim, com outra religião que está ali presente. E observe que aquele homem, Cornélio, ele orava, ele buscava a Deus. Talvez você conheça pessoas assim, que ore constantemente, que faça preces ao Senhor. Talvez você conheça pessoas que orem até mesmo a outros deuses, que na verdade não são. Talvez você conheça pessoas assim. E nesta hora é preciso que você faça o quê? Que você anuncie o Evangelho. Por quê? Porque essas pessoas, apesar de fazerem isso, apesar de ajudarem ao próximo, apesar de ter uma vida tranquila, uma vida, a pessoa geralmente argumenta assim, mas eu não bebo, eu não fumo, eu não falo mal de ninguém, eu não prejudico ninguém. Então as pessoas acham que por isso elas merecem, elas têm direito ao céu, à salvação. Porque foram ensinadas assim. Mas é preciso que eu e você preguemos a palavra mostrando que de fato, né, há uma necessidade do Evangelho no coração das pessoas, mesmo que elas estejam orando e dando esmolas. Agora você vai observar que no dia seguinte, observe, primeiro Cornélio por volta da hora 9, depois Pedro agora, no dia seguinte, diz aqui o texto, subiu Pedro ao eirado por volta da hora 6, a fim de orar. Olha bem, Pedro estava com fome, ele quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, ele ficou em êxtase, e aí viu o céu aberto, e desceu um objeto como um grande lençol. Olha que interessante, Pedro agora tem uma visão. Ele estava orando ao Senhor e ele tem uma visão, e esse lençol começou a ser baixado à terra pelas 4 pontas. Eu estou vendo aí o texto, tá bom? Versículo 12 agora. E nesse lençol continha
toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra, aves do céu. E aí ele ouviu uma voz dizendo: Pedro, levanta-te, mata e come. Olha que interessante. Pedro tem uma visão para ele fortalecer a sua vida naquele momento. E Pedro replicou: não, de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum ou imunda. E Deus fez de novo essa afirmação: levanta, rapaz, come e bebe. Mas ele estava pensando que aquelas coisas estavam imundas, porque havia uma tradição. Olha como Pedro ainda estava preso às tradições. Meu irmão e minha irmã, há uma necessidade do Evangelho, e o Evangelho ele rompe com as nossas tradições. Isso é algo também que nós precisamos colocar no nosso coração nesta manhã. O Evangelho precisa romper com as nossas tradições. Ah, mas porque antigamente era assim? Ah, porque fulano que deu? Ah, porque ciclano vivia desta forma? Ah, porque o pastor anterior era dessa forma? Não, precisamos sim romper com as tradições. Não quer dizer que você vai esquecer as tradições. Quer dizer que você vai romper os paradigmas, quer dizer que você vai quebrar alguns paradigmas para que as coisas novas possam entrar. No coração de Pedro, ele só iria pregar para judeu. É disso que Deus está falando quando dá a visão para Pedro. Olha, Pedro estava ali enraizado no seu judaísmo, ele estava enraizado na sua religiosidade, e a Bíblia diz que a religiosidade é morta em si mesma. Porque o Evangelho que transforma e não a religião. A religião, a denominação presbiteriana ou qualquer outra, ela não transforma ninguém. É o Evangelho que transforma através do poder do Espírito. Então, irmãos e irmãs, aqui nesse texto agora, nessa parte até o versículo 16, você vai observar de novo, Deus falando com Pedro 3 vezes. Olha só. 3 vezes. Você já ouviu essa história, né? Porque Pedro foi um homem que Deus falou com ele 3 vezes, várias vezes. Não é verdade? E Pedro era aquele camarada que Deus precisava insistir com ele, toda hora. Igual uma criança birrenta. Não é? Igual aquele crente birrento. Senhor, não quero, vai, não vou, vai. E ficava aquele jogo de empurra. Mas na verdade, nesta história aqui, é porque Pedro estava preso às suas tradições. Meu irmão e minha irmã, enquanto estivermos presos nas nossas tradições, nós não vamos conseguir avançar o Evangelho. Enquanto estivermos presos nas nossas tradições, no nosso tradicionalismo, nos nossos rituais, nós não vamos conseguir avançar, não vamos conseguir com que a igreja cresça. A igreja precisa avançar e para isso é preciso quebra de paradigmas. Há um livro do René de Kivitz que fala sobre isso, quebrando paradigmas, é o tema do livro. E é preciso que por vezes nós quebremos alguns paradigmas para poder avançar. Sabe, e Pedro neste momento precisava. Deus está falando para ele porque daqui a pouco ele ia receber a visita de pessoas para levá-lo até alguém que não era judeu. E Pedro precisava primeiro ser trabalhado ali no seu coração, mas ele não entendeu. Ele não entendeu. E aí, meus irmãos, muitas vezes nós não entendemos o que Deus está falando, né? Sabe, estamos presos demais ao nosso passado. O passado ele só serve para uma coisa, para você não cometer os mesmos erros. Quando você olha para o passado, você precisa olhar para o passado como se fosse um espelho retrovisor do carro. Quem dirige sabe, né? Estão entendendo? Você tem ali o retrovisor, você não pode tirar os olhos da frente, não é isso? Você não pode tirar a sua atenção da frente onde você está andando. Imagina, você está lá a 100 por hora, uma estrada de mão dupla, não é? Ali indo para o Rio de Janeiro, e você quer olhar para trás. Aí você deixa lá o volante e vai olhar para trás. Não. Por isso que a Bíblia diz que quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. Então, o nosso passado, quando Deus diz assim, olha, considerai o vosso passado. Se você observar, as vezes que a Bíblia fala esta frase, considerai o vosso passado, você vai ver, por exemplo, o texto de Ageu, considerai o vosso passado. Vocês semearam muito e recolheram pouco. Vocês gastaram o dinheiro de vocês, receberam, mas receberam num saco furado.
Então, na verdade, todas as vezes que a Bíblia fala para considerar o passado, é para olhar os erros e continuar avançando, sem cometer os mesmos erros. Então, precisamos olhar o passado aqui, ó, no espelho retrovisor. Você está olhando para frente, de vez em quando você dá uma olhadinha, opa, aquele erro ali, eu já passei por ele, está ali na frente, eu não vou cometer o mesmo erro, não vou cair no mesmo buraco. Precisamos pensar nisso. Tem muito crente caindo no mesmo buraco, não é verdade? Tem muito crente, irmãos, preso ao passado. Precisamos romper com isso, e Pedro precisava romper com o seu pragmatismo. Pedro precisava romper ali com aquilo que estava fazendo ele realmente se distanciar daqueles que Deus queria salvar, porque o Senhor veio para buscar e salvar o perdido. Não importa em que lugar ele esteja, não importa de que religião ele esteja ainda seguindo. Mais à frente então percebam duas coisas, já que eu já falei, não é? Primeira coisa é que há sim uma necessidade no nosso coração do Evangelho. Havia essa necessidade no coração de Cornélio, assim como há na vida de muita gente. Não basta dar esmolas, mas agora você vê que é preciso quebrar, romper com algumas tradições. É preciso romper com alguns paradigmas para que o Evangelho seja pregado. Agora, continuando, o verso 17 vai falar assim: enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado, olha bem, Pedro não entendeu o negócio, Pedro não entendeu a visão. E aí chegaram os homens que foram enviados da parte de Cornélio. Tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta e chamando, indagavam que estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, olha só, preso lá ainda, disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram, levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Meus irmãos, na pregação do Evangelho, na necessidade do Evangelho, aqui aprendemos uma outra coisa: não podemos duvidar do poder de Deus, não podemos duvidar daquilo que Deus está fazendo, não podemos duvidar daquilo que Deus quer fazer através de nós. Deus quer usar cada um de nós, e nós muitas vezes nos acovardamos e não cremos naquilo que Deus pode fazer. Quantas pessoas ficam achando: eu não sei, eu não consigo, eu não posso, não vai dar, ao invés de falar: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Então o texto é muito claro para nós, quando ele diz: olha, levanta-te, pois, desce, vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Meu irmão e minha irmã, você pode ser o enviado do Senhor para pregar o Evangelho, porque há a necessidade do Evangelho. Você pode ser enviado a pregar na sua casa, na sua família. Você foi enviado para pregar no seu trabalho. Você foi enviado para falar, para abençoar vidas na rua, sabe, numa fila de banco. Você foi enviado a pregar. E muitas vezes achamos que enviado para pregar são só os missionários que vão para outro país. Não, eu e você fomos enviados a pregar o Evangelho, e por isso não podemos duvidar. E quando Pedro se levanta então e desce, no versículo 21, ele diz: olha, aqui me tendes, sou eu a quem buscais, a que viestes? E eles contaram a história para Pedro, e Pedro foi então com aqueles homens. Interessante, né, irmãos, que agora Pedro, ele vai sem temor, mas ainda não tinha entendido a visão. Preste atenção nisso. Pedro vai, mas até aquele momento que ele vai em obediência, ele vai em submissão, ele vai crendo no Senhor, mas até aquele momento, Pedro não havia ainda entendido a visão. Só no dia seguinte eles saem, eles vão, né, para a casa de Cornélio, lá em Cesareia de Filipe, e lá ele chega, e lá estavam esperando por eles. Observe que Cornélio havia reunido um grupo já, seus parentes e amigos mais íntimos. Então não estava mais só Cornélio. Olha a importância do Evangelho, olha a importância de nós confiarmos naquilo que Deus está dando direção. Se Deus está dando direção, confie, porque é Ele quem vai fazer o milagre da salvação. E agora aqui você vai ver que aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Olha só,
Cornélio começa, olha a religiosidade ainda aflorando, né, na vida de Cornélio. Já que aquele homem que o anjo falou para ele estava ali, então ele vai adorar aquele homem agora. Mas Pedro levantou dizendo: olha, ergue-te, que eu também sou homem igual a você. Meu irmão, na necessidade do evangelho é a outra coisa que precisamos reconhecer, que somos iguais. Iguais. Quando Pedro agora chega e se dirigiu ali àqueles homens e aquelas pessoas que estavam ali, o texto não fala quantos estavam ali, sabe? Mas falaram que todos que estavam ali ouviram a palavra de Pedro e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Naquele momento, naquele instante que Pedro vê Cornélio prostrado aos seus pés, tentando o adorar, Pedro reconhece e diz: eu sou igual a você. Naquele momento ele vê o significado lá daquela visão. É naquele momento que ele consegue observar: olha, eu sou igual a você. Eu não sou melhor, eu não sou diferente. Então o evangelho também é para você. Então Pedro, ele fala, dizendo no versículo 34, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Meu irmão e minha irmã, é a última coisa que eu queria que você colocasse no seu coração nesta manhã. Nós estamos vivendo um evangelho que não faz acepção de pessoas. Um evangelho que equilibra, um evangelho que torna todos iguais, um evangelho que não há ricos ou pobres, brancos ou negros, um evangelho que não há pessoas boas ou más, um evangelho em que todos têm acesso e direito a ouvir esse evangelho. E é claro, vão crer aqueles que o Senhor determinar que creia, mas a nossa missão é pregar o evangelho. Por isso, meu irmão, há uma necessidade do evangelho. Pense nisso. Aquelas pessoas, se você ler o texto depois com mais calma, na sua casa, você vai ver que aqueles homens e mulheres, está a partir do versículo 44, ainda Pedro falava estas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o Espírito Santo. Meus irmãos, o Espírito Santo, ele pode ser derramado em todo o coração, que o buscar, que ouvir a palavra, que o evangelho penetrar na alma, que dividir lá até a divisão da alma e do espírito, para que, de fato, vidas sejam transformadas. A nossa igreja, precisamos passar por esse processo, sabe, de quebrar paradigmas, de romper muitas vezes com algumas coisas que estão nos aprisionando lá no passado, para que possamos olhar para a frente, olhar para o futuro e ver o que Deus tem para descortinar para nós, para como igreja podemos pregar o evangelho com desassombro, e aí poder ver num momento como esse aqui, ó, ao invés de muitos espaços vazios, podemos ver realmente muitas pessoas servindo, buscando e adorando ao Senhor. Que Deus nos abençoe a viver essa necessidade do evangelho e a pregar este evangelho a toda criatura. Amém?